Essa é a cara de uma pessoa que não possui mais Fernando Diniz no comando técnico do Cruzeiro. Bom, o Fernando Diniz ele foi demitido do Cruzeiro. Eu acho que ele já deveria ter sido demitido desde aquilo que aconteceu no final do ano passado. Ele já estava com números ridículos, ele não estava conseguindo evoluir no trabalho dele, ele conseguiu estragar o final do ano do Cruzeiro, que já era ruim, já era horrível, acredito. O aproveitamento que o Diniz tinha no Cruzeiro não tinha como ele permanecer no time, obviamente não tinha mais espaço para ele lá, principalmente depois do empate contra o Betim, que se não fosse pelo Lautaro seria uma derrota. Não tinha mais como ele ficar lá, o clima com a torcida estava horrível, não tinha mais como permanecer ele. Tanto que, inclusive, eu errei, né? Porque no vídeo passado eu até cheguei a dizer que talvez ele permaneceria lá, que talvez eles dariam uma oportunidade para ele. Não aconteceu, e ainda bem que não aconteceu, porque não tinha mais como o cara continuar lá. Inclusive, um fato bem interessante que foi comentado nas contas de pessoas que acompanham o Cruzeiro e de contas de informação sobre o Cruzeiro foi que ninguém até agora, até o presente momento, comunicou, por exemplo, sobre a saída do Diniz. Comunicou sobre a saída do Diniz. Por exemplo, falando, porra, se despedindo do cara, dando tchau pro cara, agradecendo ele por alguma coisa. Não aconteceu. Isso aconteceu com o Seabra. Aconteceu com o Seabra. Enfim, o próprio Matheus Pereira, quando o Seabra ele saiu, ele acabou dedicando uma entrevista para ele no pós-jogo, falando bem dele, agradecendo os ensinamentos para ele. Enfim, isso foi uma coisa que a gente não viu acontecer com o Diniz e que eu acho que não vai acontecer, já passou, já foi um dia já que ele saiu, ninguém falou nada. Algumas pessoas estão até dizendo que os jogadores estão felizes dele ter saído, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Bom, rapaziada, aí, o que aconteceu agora? Depois da demissão do Fernando Diniz, as pessoas, antes do Fernando Diniz já ser demitido, as pessoas já estavam começando a falar sobre o Renato Gaúcho. Talvez o Renato Gaúcho ele fosse entrar no comando técnico para substituir o Diniz, que o Pedrinho BH, né, o dono do Cruzeiro, ele via com bons olhos a contratação do Renato Gaúcho. Bom, cara, aqui, isso aqui foi no dia 27. Isso aqui foi no mesmo dia que o Renato Gaúcho ele foi. Que o Renato Gaúcho não, que o Fernando Diniz foi demitido. E que eles já estavam. A galera já estava. E que eles já estavam entrando em contato com o Renato Gaúcho. Bom, de primeira saiu essa notícia aqui. Primeiramente, que muita gente não quer o Renato Gaúcho no comando técnico do Cruzeiro. Eu, particularmente, gostaria. Só que eu acho que se ele for realmente pedir o salário que ele tá querendo pedir, cara, acho que não vale muito a pena ir atrás dele, não. Como o pessoal falou, vale mais a pena ter atrás de um português aleatório. Aí, igual o Palmeiras fez, igual o Botafogo fez, igual o Flamengo fez, do que, cara, tu pagar 2 milhões no Renato Gaúcho, que inclusive, se não me engano, saiu, que ele tava querendo 2 milhões de reais. Não sei se vou achar aqui agora. Enfim, saiu uma notícia ontem à noite que o Botafogo tava querendo contratar o Caio Jorge. Sinceramente, eles não vão conseguir, porque o Cruzeiro não tá negociando ninguém agora. E bom, a noite aqui, o Renato Gaúcho ele foi numa reunião com o Cruzeiro hoje, meio-dia, que era para eles poderem acertar o acordo salarial para poder ver se ele treinaria ou não o Cruzeiro. Só que aparentemente o Renato Gaúcho ele não deu nenhuma resposta para a diretoria do Cruzeiro, tá? Deu nenhuma resposta para os caras. E a diretoria do Cruzeiro obviamente não pode ficar esperando o Renato Gaúcho, né? Tem que ir logo começar algum trabalho novo do Cruzeiro. Inclusive as pessoas estão pedindo muito o Luiz Castro e o Luiz Castro já é pedido no Cruzeiro desde o final do ano passado. Na verdade, o Luiz Castro ele já é pedido desde a demissão do Seabra, né? Que primeiramente as pessoas não queriam o Fernando Diniz. Eu particularmente queria o Fernando Diniz, eu gostava do Fernando Diniz, eu gosto do Fernando Diniz. Só acho que ele tem que rever alguns conceitos dele, mas eu gosto do jeito que ele joga, eu gosto do futebol dele. Enfim, eu amaria, cara, se o Luiz Castro fosse pro Cruzeiro. Acho que ele vai vir? Difícil. Eu acho bem difícil ele vir pro Cruzeiro. Bem difícil. Especula-se que Luiz Castro exige, entre outras coisas, um maior controle sobre o departamento de futebol. Isso não seria um problema para o Cruzeiro, conforme apurou a reportagem. Porque realmente, o departamento que ele quer mexer, aparentemente, e que eu entendo também, que eu saiba, é a categoria de base. E, enfim, cara, eu amaria. Eu amaria se ele mexesse na categoria de base. Não acho que essa. Não acho, e não sei se é só a categoria de base. Ele deve querer mexer em outras coisas do clube. Sinceramente, eu acho que, dependendo do que for, ele pode mexer. E aparentemente o Cruzeiro vai ceder para ele nessa questão. Porque o Cruzeiro tá uma bagunça, querendo ou não, por mais que o Cruzeiro tenha dinheiro agora, na verdade não é o Cruzeiro que tem dinheiro, que tem dinheiro é o Pedrinho. Na verdade é o Pedrinho, não é o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda tá com as dívidas dele, mas aparentemente elas vão ser quitadas ao longo do ano, né? Eles vão conseguir pagar ao longo do ano, enfim. Nesse que é o foco. O foco, cara, é que se o Cruzeiro realmente resolver ceder para ele, cara, o que ele quer, porra, esse elenco na mão do Luiz Castro vai render muito, tá? Vai render muito esse elenco aqui na mão do Luiz Castro. Eu amaria se o Luiz Castro viesse. Acho que ele vai vir? Não. Acho bem difícil, porque tem aquela questão dele com o Al Hilal. Al Hilal não, com
merda, com o Neymar na cabeça, com o Al Nassr, que ele ainda tem um dinheiro para receber. Só que ele não vai, ele vai deixar de receber, quer dizer, que ele ainda tem um dinheiro para receber. Só que ele vai parar de receber esse dinheiro caso ele entre em algum outro clube. Então acho bem difícil, se não me engano, ele até negou a proposta do Galo. Enfim, eu realmente acho que vai vir o Renato Gaúcho. Acho mais provável. Acho que ele vai ficar fazendo isso com o só que eu acho que uma hora o dinheiro vai pesar na cabeça, né? Porque 1,5 milhão de reais, quem não quer 1,5 milhão de reais?